día que será el así, dice el Señor, para nuestras vidas. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Bendiciones, hermanos. Quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui para ministrar a palavra do Senhor. Aos meus pastores, pastor Juan Morocho, pastora Lucilene, por me conceber a oportunidade de ministrar. Quando o pastor me chamou martes, o Senhor começou a ministrar em meu coração uma palavra. E veio algo em minha mente: bem-estar. A palavra bem-estar. Abram vossas Bíblias. Gênesis capítulo 1, versículo 24 e 25. Depois leremos Gênesis capítulo 2, do 8 ao 9. Amém, Senhor. E dijo Deus: que produzca a terra seres vivientes, animales domésticos e animales selvagens e répteis, segundo suas espécies. E sucedeu assim: Deus hizo os animales domésticos, os animales selvagens e todos os animales que se arrastam pelo suelo, segundo sua espécie. E Deus considerou que isto era bueno. E Deus considerou que isto era bueno. Gênesis capítulo 2, versículo 8 ao 9. Deus, o Senhor, plantou jardim ao oriente do Éden, e ali pôs o homem que havia formado. Deus, o Senhor, hizo que cresceram toda a classe de árvores, atrativos às vistas e bueno para comer. Em meio do jardim hizo crescer a árvore da vida e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus, o Senhor, tomou o homem e lo pôs em um jardim de Éden, para que ele cultivara e cuidara. Diga comigo: cultivar e cuidara. Amém. Pode se assentar, irmãos. O título da mensagem é: Nuestro bem-estar depende de viver em la voluntade de Deus. Eu quero falar de bem-estar porque eu quero fazer uma comparativa. Ponga amor em minhas palavras, porque eu trabalho com animal. Há 12 anos eu cambiei de profissão e fui a trabalhar com animal. A ver, havia uma crise e não encontrava trabalho, e havia uma crise muito grande aqui em Espanha. E me ofereceram um trabalho. Eu digo: isso será sencillo, não? Somente dar de comer e já está. Não era fácil assim. Deste lado esquerdo há um livro que se titula Curso de Bem-Estar Animal. Eu digo: aqui há ovelhas, terneiras, galinhas, cerdos, tudo aqui. E eu tinha que manejar esse livro e fazer um cursilho de bem-estar. Toda vez que saía do trabalho, eu ia a classes para aprender a como manejar um animal. Porque um animal, quando ele necessita estar em seu ambiente natural, para que possa produzir, para que possa expandir, para que possa produzir melhor, tem que estar em um ambiente natural. Então, tudo o que temos que fazer ali é involucrar com os animais, não estejam estressados, que estejam em um ambiente saudável, porque assim não vai abortar o que está dentro deles. Então, aqui, desse lado, tenho a Bíblia Sagrada, que nos orienta a ter esse bem-estar em nossas vidas, que é seguir a palavra de Deus. Mas muitas vezes não compreendemos que tudo que necessitamos é estar aqui na palavra de Deus, como orientarmos para expandir tu reino, para que o reino do Senhor seja expandido. É necessário aprender muita coisa que está aqui neste livro e pôr em prática, porque a palavra de Deus diz: de nada adianta ser oidores da palavra, porém não hacedores de ela. Então aqui vem a palavra do Senhor. Diz a palavra do Senhor que pôs o homem no jardim do Éden, e tudo que Deus hizo era bueno. E deu uma responsabilidade para o homem: cuidar do jardim do Éden, cultivar. Ele plantou, desenhou um projeto. Todo que Adão necessitava estava nesse jardim do Éden. Era o seu ambiente natural. Assim como um animal só produz muito quando está no ambiente natural, o homem também, quando está em seu ambiente.
E assim também nossa vida encontra verdadeira ordem e plenitude quando reconhecemos que Deus é o desenhador de nosso bem-estar. Fora de sua vontade, a um novelo se marchita. Fora da vontade de papá, tudo que se marchita, se perde. Então o Senhor nos pôs no jardim do Éden. E ali, em esse ambiente, de onde a presença do Senhor vinha, pela manhã para estar com o homem, era maravilhoso aquilo. Mas o homem se corrompe e sai do ambiente natural. Como diz a palavra, através de um homem entrou o pecado, e através de um veio a salvação. E aí vemos agora que o Éden era um sinônimo de, um símbolo de comunhão, e se rompeu. Aí vem Cristo. Hoje o Éden restaura espiritualmente em Cristo. Quando buscamos sua presença, volvemos a experimentar essa comunhão perdida. Este é o ambiente que nós temos que estar. Em Cristo volvemos a estar o ambiente natural ao qual Deus nos pôs. Manos, é interessante, porque eu estudava sobre o ambiente natural dos animais, como temos que fazer, e às vezes é difícil de lidar com eles. Então, uma das coisas que eu hago, porque como eu trabalho com animal, e eu quero imaginando, sim, porque sou responsável. Eu me quedo imaginando às vezes que difícil é lidar com o ser humano também, porque muitas vezes eu tenho que sacar 5 ou 6 animais, poner uma curralina, vale? Cada um, quando entra em aquela runa, eles têm que ter uma hierarquia, eles empeçam a pelear, porque dentro daquele curral há que ter uma hierarquia. Há um que vai comandar aquele curral. Então, o que comanda geralmente é o que come mais. Então eles peleiam e de repente há uma hierarquia montada. Quando tu vas a dar de comer, tu verás que os mais fortes sempre chegarão primeiro. E aí tu verás que ao passar de uns dias, aqueles que não chegam, um animal que não chega, se queda um, ou às vezes 2 que não chegam. E eu mirando, eu vejo que não chega para comer e está perdendo suas forças. Cada dia vai perdendo suas forças, porque não é o ambiente natural dele. Sabe, está enjaulado. Então, a obrigação minha é cuidar deles, para que não venha a perder todas as suas forças. Então, com o passar do tempo, eu vou notando que esse animal não chega para comer e vai perdendo as suas forças. Vale, o que eu tenho que fazer? Sacá-lo e pôr um curral separado, uma enfermaria, para que possa se alimentar. Ali haverá alimento, uma torba enorme assim, llena de comida, que automaticamente cada dia lo cai. E ali ele vai estar naquele ambiente e vai se alimentar. Porque se eu derro muito tempo naquele ambiente, onde não é seu ambiente, onde os animais ali já montaram na hierarquia e não está, vai perder sua força e vai abortar o que há dentro dela, porque já foi fertilizada. Então eu tenho que sacá-la de dentro ali. Aí que está. Nesse ambiente vai eu, corro na chapa, tranquilo, é um animal só. Abro a porta e digo: saiga, te levarei a um paraíso, onde tu vas a comer o tanto que queira. Sola, perguntando se querem sair. Não há maneira. E eu não compreendia isso quando eu comecei a trabalhar. Um animal de 200 quilos, eu digo: tu vas a sair, tu não nasceste aqui, está aqui, cada dia levam na paliza, está toda rota já, e não querem sair daqui desse ambiente. Vale, vas a sair, e me vou com uma chapa e nada, chamo mais um, vamos a sacar, hermano. É uma luta do Goliade com do gigante contra. Não logra sacar. Os animais têm muita força. Digo: pois eu quero ser o de melhor para ti, te levar a um ambiente melhor, e tu não queres sair. E peleava que perdia as forças. Um dia me enfadei com uma, digo: sabe uma coisa? Digo: Chico, vas, busca a arma, a pistola, e me traga as balas também, porque ou sale por bem ou sale por mal. Aí o Chico veio com o digo: não, trilho, terra, se hacemos isso, estamos fazendo mal. Terra por 3 dias aqui, 4 dias, depois volveremos. Ao cabo de uns dias,
como vai perdendo a força, ela sabe que ela tem que sair daquele ambiente. Se até os animais sabem que um ambiente hostil, há que sair. E porque muitas vezes não compreendemos. Porque muitas vezes o ser humano não compreende isto. Porque muitas vezes Deus quer te levar a um ambiente natural, levar a um ambiente saudável, e muitas vezes estamos batendo a cabeça contra o muro, lutando com as coisas do mundo, se aferrando às coisas do mundo, e Deus está dizendo: ei, vou te levar num ambiente melhor, num ambiente mais saudável, num ambiente onde tu vas a crescer, num ambiente onde tu não vas abortar o propósito que Deus tem sobre tua vida. E muitas vezes estamos assim. E quantas vezes o líder ou um pastor está dando orientação para que vá melhor em tua vida, e tu está aí nesse ambiente, não queres sair. Então veio aqui agora o Senhor falando para que o ambiente saudável era o jardim do Éden, mas agora que não temos o jardim do Éden, mas temos a Cristo, e em Cristo vamos encontrar tudo o que necessitamos para o bem-estar de nossas vidas, para o bem-estar de nossa família. O bem-estar não está em acumular riqueza, isso é bueno, mas acumular riquezas sem estar na vontade de Deus não é ter bem-estar, porque há muita gente que acumulou riqueza em este mundo e mesmo assim perdeu a salvação. O bem-estar está em la presença do Senhor, estar na vontade, no centro da vontade do Senhor. O horto do Éden mostra que o bem-estar humano não está a acumular, controlar ou buscar prazeres, senão em viver bajo o desenho divino, que é estar na presença do Senhor. E é interessante quando diz a palavra do Senhor, Isaías 1:3, por favor, porque nós temos que ver bajo a perspectiva de um animal, porque um animal, ele conhece seu dono. Eu me quedei 3 semanas de vacações, quando eu voltei, que ele escutou a voz, um animal se pôs desse tamanho, 300 quilos, começou a escutar a voz, e ele levantava a cabeça, porque ele sabia: vou ver meu dono. Escute-me, olha o que diz a palavra do Senhor: eu boi conhece seu dono, eu asno, eu pesebre de seu amo, e pero Israel não conhece meu povo, e não entende. Uau! Vamos viver bajo a perspectiva de um animal. Quem que são animal? Um boi e um asno não são animais inteligentes, não. Se formos ver as classes de animais, há animais muito mais inteligentes do que estes. E o Senhor está dizendo: o boi conhece o seu dono, e o asno conhece aonde ele tem que se alimentar. Ele conhece o presebre, ele conhece o local onde o seu dono vai poner alimento para ele se alimentar. E muitas vezes nós outros, como seres humanos, não sabemos o ambiente natural, o ambiente qual Deus nos chamou para estar, e não nos alimentamos da maneira correta. Aí vem esses animais e com uma perspectiva e nos ensina, porque sabe reconhecer. Aqui o Senhor estava chamando a atenção de Israel, dizendo: uau, a comparativa que hace Deus através de Isaías, dizendo: uau, e é verdade. A comparação que confronta, essa comparação nos confronta. Sem embargo, o povo de Deus havia recebido revelação, cuidado, liberação, provisão, havia perdido a sensibilidade espiritual. Havia perdido a sensibilidade espiritual de uma tal maneira que Deus disse: mira, os outros perderam tanto a sensibilidade que um boi reconhece o seu dono, e um asno conhece aonde ele tem que se alimentar, e vocês não me compreendem. Os animais e sua percepção me encanta, porque eu trabalho muito tempo com animais e sempre me encantou desde ninho. Então, uma das coisas que eu vejo quando eu vou trabalhar com eles, que cuido deles, e há dois, um desse tamanho, um branco e um todo manchado, que são machos, que fazem o trabalho de passear pela granja, para estimular as outras hembras. E se eu llamo, quando eu chego ali e abro a porta, ele vem e se para delante de mim e começa a mirar, e eu digo: segue o caminho. Então, claro, é interessante isso, né? Que reconhece. Outros não conseguem fazer o que hago, porque ele sabe reconhecer. Às vezes eu disse para um tico: mira, entra nesse curral e passa a mão nesse animal. Pode passar, não passa nada. Entra, é dócil. E te darei 50 euros. Tiene medo de entrar.
Mas eu entro e o animal, pelo contrário, vem e começa a ser assim, ponerlo no colho, assim como se digo, passa a mão em mim. Uau! Os animais e sua percepção. O boi é um símbolo de força, trabalho duro, aunque tosco não reconhece a voz, a mano de quem la cuida. O asno, visto muitas vezes como torpe, testarudo, pero sempre regressa ao lugar onde sabe que será alimentado. Assim estava a nação de Israel, necessitando volver e entender o chamado que Deus tem sobre sua vida. E muitas vezes assim estamos também. É que entender, irmão, o bem-estar vem por meio de Deus. Se não estivermos aqui com esse curso de bem-estar em nossas vidas, não vamos lograr avançar em la terra de los vivientes. Porque aqui tu vas a ter o conhecimento de como lidar com as circunstâncias de tu vida e os caminhos que tu deves seguir para tomar uma posição para a vitória. Mas muitas vezes não atuamos como devemos atuar. E há umas verdades em este livro. E este livro de la ciência do bem-estar animal define 5 liberdades aqui para os animais. 5 liberdades. E essas 5 liberdades são: primeiro, livre de hambre e de sede. Vale. Segundo, livre de incomunidade. Terceiro, livre de dolor e enfermidade. Quarto, livre de medo e angústia. O animal não pode. Livre para expressar seu comportamento natural. Todo isto tem que ser aplicado em qualquer animal. Se é uma terneira, uma galinha, uma oveja, tem que ser aplicado. Este livro é da Generalidade de Catalunha e serve para todos. Então, mas qual a função desse livro? É que o animal, em seu curto período de vida, venga a produzir e trair uma carne de qualidade. Vale? Que tu não venha comer uma carne que llena de amoxicilina, meloxidil, dinolite, cortisona. Porque um animal, quando ele está mal, enfermo, há que aplicar todas essas medicinas. Então, quando ele é bem cuidado, quando ele é bem tratado e os requisitos desse bem-estar animal são aplicados em um ambiente, e assim que aquele ambiente se torne o mais natural possível para esse animal produzir, tu não vas a desfrutar de um bom alimento. A quantos não lhe gusta comer um bom animal? Quantos não comem um animal que fala animal ecológico? Vale? La carne externa, muito melhor, uma picanha ecológica. Se nota a diferença. Por quê, irmão? Todo o processo da vida de um animal é para um dia chegar a seu fim e nos alimentar. Todo o processo que o ser humano tem através da palavra de Deus e o bem-estar de nossas vidas é para levar ao matadeiro, esse aqui, e esse é para levar à cruz. Se tu não mores, tu não darás frutos. Todo o que está em esta palavra é para que tu venga a morrer igual com o animal, para que tu produza frutos. Olha o que diz a palavra do Senhor em 1 de Gálatas 2:20. 1 Gálatas 2:20. Com Cristo hei sido crucificado, já não vivo eu, senão que Cristo vive em mim. Lo que agora vivo em lo corpo, lo vivo por la fé em o Hijo de Deus, quem me amou e deu sua vida por mim. Esse livro de bem-estar está dizendo-te: te levarei a morrer, que o viejo homem que está contaminado e viciado com as coisas deste mundo venga a morrer, para que nasça uma nova criatura formada com o caráter de Cristo. Porque quando tu mores, irmão, produz em ti uma esperança de vida, produz em ti um bem-estar, e esse bem-estar, irmão, vai servir para alimentar as demais pessoas que necessitam escutar a palavra de Deus. Tu terás uma palavra salsonada, tu terás uma palavra de vida. A palavra do Senhor diz: de nada adianta
escuchar e não poner em prática, somos o sal da terra, somos a luz deste mundo. Então é necessário esse bem-estar em nossas vidas, que este bem-estar te leve à cruz do Calvário, que este bem-estar te leve a morir para viver o propósito de Deus na terra de los vivientes. Terceiro, Colossenses 3:3, porque habéis morto e vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Se não morre, não há frutos. Se não morre, porque aún tu não está desfrutando do bem-estar. É tão interessante quando nós desfrutamos do bem-estar. Morrer existe, irmão. Tudo está involucrado aqui na palavra de Deus para termos esse bem-estar, hacer a vontade de Deus em esta terra de los vivientes e deixar morrer o terrenal. Quarto, Juan, capítulo 12, versículo 24 e 25. Certamente lhe asseguro que se um grano de trigo não cai na terra e morre, e queda solo, pero se muere, produz muitos frutos. E o que ama sua vida, la perderá, mientras o que aborrece sua vida em este mundo, la conservará para a vida eterna. Se tu mores, levará muitos frutos. E esta é o que Deus quer para nossas vidas. Deus tem uma vida de bem-estar para a tua vida, mas necessitamos compreender. Seja como Obed-Edom, que entendeu que quando entrou na arca de pacto em sua casa, que ali venia a prosperidade e o bem-estar. Se nós tivermos a percepção que teve Obed-Edom, em um curto período de tempo Deus o bendizeu de uma tal maneira, mas porque ele compreendeu que ao entrar na arca do pacto, ele disse: agora vou fazer sacrifícios, sacrifícios e sacrifícios ao Senhor. E começou a adorar. E esse bem-estar não somente foi em sua casa, em sua família, mas em sua geração. Se nós entendemos o poder que há nesse bem-estar da palavra de Deus, alimentaríamos mais desta palavra, viveríamos mais em esta palavra. Porque se não tivermos esse curso em nossas vidas, é impossível ser orientado. É impossível tu chegar a tomar possessão daquilo que Deus tem para a sua vida. O interessante é que eu tive que aprender. Me disseram no curso, e eu fui ao curso, depois tive que aprender na prática. E é tão interessante, que quando nós estamos aqui, em um livro, estudando um livro, dizia que quando alguém vem aceitar Jesus, e aceita Jesus, e tu que é instruído ele para chegar até a Jesus, o que tu tem que fazer? Ayunar por ele 24, 48 e 72 horas. Ah, que sim? Tu não tem que cuidar dele nesse período? Porque nesse período o inimigo vem tentar tomar ele da presença do Senhor. E aí eu entro em um mundo animal. Quando nós outros vamos para o centro, o núcleo do trabalho, que é as parideiras. Quando um animal vai parir, quando o cerdo vai parir, que pare 24 ou 22 lechones, que é demasiado, porque a maioria das cerdas tem 14 ubres. Então, se pare 22, 24, onde vai estar os outros lechones para tetar? Se tens apenas 14 ou 16 ubres. Aí o que passa? Quando nascem os lechones, aí o calostro tem que ser encalostrado, todos os lechones, para ganhar força. E o calostro é entre 24 e 48 horas. Entre 24 e 48 horas tu tem que manejar esse animal. Se tu não manejar, tu vas a perder. Por quê? Porque os grandes, quando nascem, que são os primeiros que nascem fortes, eles vão e tomam conta. E eles tomam conta e não saem mais. Dormem ali em la ubre, levanta, estão ali na ubre. Se ela cera não, só a cera se põe de pé, se põe tumbada, ali eles dormem. Não dão espaço para os demais. O que tu tem que fazer? Cuidá-los. Como cuidar? Saca-los grandes. Saca-los. Marca-los eles e põe eles em uma carra. Todos os grandes. Põe eles na carra. Porque eles já conseguiram o calostro. Eles já estão fortes, já têm calostro. Põe eles na carreta. Deixa eles na carreta. Deixa eles 4 ou 5 horas ali. E põe os pequenos para
adquirir o calostro, porque é necessário para um bom crescimento desse animal. E um reino de Deus também é assim. Nós outros temos que orar, temos que declarar, temos que cuidar, para que cresçam fortes, para que possam estar bem alimentados em la palavra de Deus, para que venham fruir. Todo isto, irmão, é bem-estar animal. Todo isso é bem-estar animal. Todo isso está aqui, em lo manejo de um animal. Em la palavra de Deus também há como devemos cuidar de nossos irmãos, como devemos orientar nossos irmãos, como devemos cuidar de los pequenos. Ai, daquele que hace um dos meus pequenininhos cair. Era melhor que amarrasse uma pedra em lo colho e echasse fora. Então, olha o cuidado que devemos ter. Romanos capítulo 6, versículo 6 diz assim: sabemos que nossa vieja natureza foi crucificada com Ele, para que nosso corpo pecaminoso perdera seu poder, de modo que já não seguiremos sendo escravos do pecado. Já não somos mais escravos do pecado. Mas qual o ambiente que tu caminas? O ambiente que tu andas, o ambiente onde tu estás, determina muito quem eres tu. Muitíssimo. Porque tu já fosse crucificado com Cristo. Agora vamos ver que Deus supre todas as nossas necessidades. O animal tem que estar livre de hambre e de sede. E a palavra do Senhor disse que Ele é, João capítulo 6, versículo 35. Eu sou o pão da vida, declarou Jesus. O que vem a mim, vem, nunca passará hambre. E o que em mim crê, nunca mais volverá a ter sede. Nunca mais volverá a ter sede. Olha só o cuidado que Deus tem. Olha o ambiente que tu estás. Isaías declara, capítulo 55, versículo 1: todos os sedientos, venid de las águas. Todas essas necessidades estão cobertas. Todas as necessidades que tu tens para multiplicar em o reino de Deus está coberta. Há um ambiente maravilhoso para nossas vidas e muitas vezes não desfrutamos desse ambiente. João capítulo 14, versículo João capítulo 4, versículo 14. Jesus disse: eu que beba da água que eu lhe darei, não tenderá sede jamais. Não tenderá sede jamais. Este é o ambiente que Deus tem para nossas vidas. É um ambiente que devemos caminhar. Salmo 42, do versículo 1 ao 2. Como o ciervo brama por las correntes das águas, assim clama por ti, ó Deus, alma minha. Viver em um ambiente de Deus. Este é o ambiente que Deus nos chamou. Então, é claro, a pergunta é: se está no ambiente correto, o que tu tem produzido por reino? Se tu mirar a tua derredor, é algum irmão que tu ganhou para Cristo esse ano? Tem algum irmão que tu possa dizer: mira, este eu ganhei para Cristo? Não é para se exortar, não. Quantos tu ganhou para Cristo? Isso que significa que devemos morrer, porque quando morremos, tivemos muitos frutos. Qual o ambiente? Se estamos em um ambiente correto, vamos a produzir. Irmão, tenho segurança em isto, que vamos a produzir. Quando este livro aqui é levado ao pé da letra em qualquer ambiente de animal, pode ir e mirar os números da granja, em termos de fertilização de animais, está fluindo, porque eles estão cuidando de uma maneira correta, fazendo que os animais vão a prosperar. E a pergunta nossa do reino de Deus é: estamos fazendo? Há multiplicação? Se há multiplicação, aonde estão? Descanse e paz em Ele. Salmo 23, 2. O animal tem que estar descansado e não estressado. Não pode estar estressado. A palavra do Senhor disse: em verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas águas me conduz. Tranquilidade, irmão.
Quais as lutas que tu está passando? Uau, tranquilo, Deus tem o controle de todas as coisas. Buscar o Senhor, entregar tus problemas na mão do Senhor. Ei, viver o propósito de Deus, entrar na vontade de Deus, e tu vai ver que um bem-estar que vai entrar dentro de tu casa, como entrou na casa de Obed-Edom, e viu a prosperidade como estava. Quando nós estamos em este ambiente do reino de Deus, em um ambiente a qual nós fomos formados para estar, o ambiente divino, há prosperidade em todos os âmbitos, espiritual, material. Mas a Bíblia diz: buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão añadidas. Então, há um tempo de aceleramento em nossas vidas, que é necessário que esse velho eu, que está contaminado e viciado com as coisas desse mundo, tenha que morrer, e o mais rápido possível, de uma tal maneira que isso venha produzir no reino um impacto tão grande, que verão: uau, como foi multiplicado a catedral, como está crescendo, como há 2 cultos, e vamos para o terceiro. Sabe por quê? Há morte. Uma igreja só cresce quando os membros estão morrendo. Uma igreja só cresce quando eles estão num bem-estar na palavra de Deus, e contemplando a palavra de Deus, e sendo crucificado com Cristo. Porque quando nós somos crucificados com Cristo, produzimos frutos. Sanidade e cuidado é o que temos que ter. Êxito capítulo 15, 26. Ele les dijo: eu sou o Senhor su Deus. Se escutam minha voz e hacen o que eu considero justo, e se cumprem mis mandamentos e estatutos, não trarei sobre vocês nenhuma das enfermidades que traje sobre os egípcios. Eu sou o Senhor que les devolve a saúde. Se eu ver, se o Senhor contempla, se escuta minha voz e considero justo, e se cumpre mis mandamentos e estatutos, trairei sobre vocês nenhuma enfermidade. As ricas bendições do Senhor, declaradas em Deuteronômio capítulo 28, que bendito serás tu entrar e bendito serás tu sair, e todo será bendito. O inimigo se levantarão contra ti e venderão por 7 caminhos, por um caminho, e por 7 terão que huir. Êxito, sanidade e cuidado de Deus. Aí Deus vem dizendo para ti: mas eu tenho temor. Tu não tens que ter temor, porque a palavra do Senhor diz aqui: liberação do temor. 2 de Timoteu capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos ha dado um espírito de timidez, ou quer dizer, um espírito de cobardia, senão de poder, de amor e de domínio próprio. Esse é o Espírito que está sobre nossas vidas. Não é de covardia, mas há um poder sobre nossas vidas que foi derramado através da cruz do Calvário. Quando Jesus disse aos seus discípulos: não saia de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Esse revestimento está sobre nossas vidas, sim ou não? Somente foi cumprimento para os discípulos em aquela época? Não, é claro que sim, está sobre nossas vidas. Esse poder do Espírito Santo está sendo derramado para nossa vida quando nós clamamos, quando nós buscamos os dons do Espírito Santo sobre nossas vidas, quando nós temos comunhão com o Papá, quando tu despertas pelas madrugadas e vai orar, e tu siente o mover do Espírito Santo, te acordando de cada irmão que tu tem que orar. Liberação do temor. 5. Juan capítulo 8, versículo 36. Juan capítulo 8, versículo 36. Liberdade para viver segundo nossa identidade em Cristo. Há liberdade? Quando nós estamos em Cristo, temos uma identidade. Tu está marcado. Tu eres um vaso de honra, um vaso de misericórdia que Deus pôs em esta terra, para saciar a sede daqueles que necessitam, para atrair água viva
a esta nación. ¿Tú estás lleno? La gente que se acerca a ti encontrará esta agua viva ou encontrará a murmuração? La gente que llega até a ti encontrará esse alimento que é o pão da vida. Tu pode oferecer para ele palavra. Ai, liberdade. Toda a produção de uma explotação depende do bem-estar daqueles animais. Toda a produção do reino de Deus depende de tu bem-estar. Mas para isso é necessário tu aplicar a palavra de Deus em tu vida e viver a plenitude de Cristo em esta terra. Viver aquilo que Deus tem para tu vida. E ter a compreensão, como os animais também têm, de reconhecer quem é tu dono. Quem é tu dono? Quem é o dono que rege tu vida, que direciona tu vida em la presença do Senhor? Eu sei que eu tenho um dono e sei que Ele me ama. Ponga-te de pé. Nosso bem-estar depende de viver a vontade de Deus. Nosso bem-estar depende de viver a vontade de Deus. Meu bem-estar produz frutos. Curve sua cabeça. Quero fazer uma oração por tua vida. Quero que esse bem-estar, que a presença do Senhor venha llenar o ambiente por onde tu camina. E donde puser as manos, as plantas de los pies, será bendecido. Eu tenho contemplado a bendição de Deus em minha casa, em minha vida, em todos os âmbitos. Tenho vivido algo maravilhoso em minha casa, na vida da minha esposa, de meu filho. Sabe por quê, irmão? Porque está aqui. Há promessa de Deus para nossas vidas. Senhor, assim como esse boi e esse asno, sabe onde está o alimento para se alimentar, sabe reconhecer o seu dono. Eu quero também ter essa percepção, porque muitas vezes os afanes da vida, as angústias da vida, nos alejamos, os problemas vêm, as dificuldades vêm, e olvidamos que temos um dono. Há que reconhecer a Ele, para que tu bem-estar em esta terra do viviente, tu venha lograr a viver a plenitude daquilo que Deus te chamou, o propósito que Deus te chamou. Deus te chamou para viver acima da média. Senhor, quando miramos para a direita, quando miramos para a esquerda, quem sabe, não contemplamos o fruto, porque toda vida é necessário morrer o velho homem. É necessário, Senhor, para que nasça um homem com caráter de Cristo, para ser a vontade de Papá. Senhor, e nesta noite nós oramos por catedral. Oramos para compreender a maneira de agir, a maneira de ser, entender, reconhecer-te a Ti em todos os momentos de nossas vidas. Dai-te graça, Senhor, em todo. Ser agradecido. Se realmente reconozca-me, Senhor. Entenda, se tu reconhece, sabe que naquele grande dia tu não pode aparecer com mãos vazias. Há que haver frutos. Ai de mim, se acercar aquele grande dia e eu me aparecer com mãos vazias. Isso significará que eu não morri. Isso significará que eu não morri. E é necessário morrer o velho homem para produzir frutos em esta terra. Quantos frutos tu tienes para o Senhor? Quantas almas tu já ganaste para o reino de Deus?
Quantas pessoas já te amaram e te agradeceram por aquela palavra que tu deste? Quantas pessoas? Esses são os frutos. Por favor, te ruego pela misericórdia de Deus, como Pablo rogaba. Temos que ter a consciência que um grande dia apareceremos delante de Papá. E é necessário que os frutos aí estejam. Que nós possamos viver. Que nós possamos viver um ambiente que é Cristo em nossas vidas. Ai, o jardim do Éden, ele não foi retirado, somente foi trasladado a Cristo. Em Ele há segurança, em Cristo há bem-estar, em Cristo há salvação, em Cristo há redenção, em Cristo há cruz, há vitória. Somos mais que vencedor por meio de Cristo. Então demonstra que tu eres mais do que vencedor. Traga almas ao reino de Deus. Viva a plenitude de Cristo. Senhor, queremos declarar, Senhor, ó Padre eterno, sobre catedral. Queremos declarar sobre mis irmãos um tempo novo, um tempo de expansão. A palavra de domingo falou bem claro. É tempo de estender a direita e a esquerda. É tempo de expansão. Deus está te liberando de toda a atadura para expandir. Deus está dizendo: reconhece a mim como seu dono, porque vou a expandir. A expansão vai chegar em um âmbito espiritual de uma tal maneira que quando tu clamar, céus se abrirão, portas se abrirão. Aquela alma que está perdida, através de tua oração, encontrará o rumo e a direção correta para ser salva, porque Deus vai reconhecer na palavra de autoridade. Mas para que Deus reconheça a tua palavra de autoridade, é necessário que tu reconheça Ele como seu dono. Busca o alimento espiritual. Senhor, nós declaramos sobre esta casa essa expansão. Nós declaramos sobre esta casa esse bem-estar sobre a vida de meus irmãos. Nós declaramos a morte terrenal para viver, Senhor, ó Padre eterno, o espiritual em nossas vidas. Derramos o terrenal, derramos o velho homem, derramos os desenhos carnais. Buscamos a palavra de Deus, buscamos as coisas espirituais, as coisas do alto. Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Desde